pessoal, hoje nós estamos aqui fazendo uma visita para o nosso amigo Sérgio Rangel, biólogo. Vamos conversar um pouquinho sobre pets não convencionais, uma das maiores autoridades no Brasil para falar sobre isso. Tudo bom, Sérgio? Tudo ótimo, um prazer receber você aqui em casa, aqui na sua casa. Já vi que você está à vontade com uma das minhas filhas convencionais, né? Porque a gente... Cara, quando a gente gosta de bicho, a gente gosta de tudo, né? Porque tem pessoas que falam assim, eu gosto de cachorro, mas eu não gosto de gato. Eu gosto de passarinho, mas não gosto de peixe. O tartaruga me dá um nervoso. A gente aqui ama todos os tipos de animais, assim, sem nenhum tipo de distinção. E dentro do que a legislação nos permite, a gente tem vários animais. Esse aqui é um pet doméstico. Aí você fala, o que é um pet exótico? Para que o pessoal entender, quando você fala animal silvestre ou animal selvagem, são animais que são da nossa fauna, são da fauna sul-americana, da fauna brasileira. Quando você fala fauna exótica, são animais que não pertencem à fauna nativa, tipo uma cacatua, que é da Austrália, um loris australiano, enfim, né? Mas assim, aí se confunde muito que você fala, nossa, e a jiboia, mas que pet exótico que você tem? Sim, ele é exótico pela forma, mas ele não tem a categorização de exótico, porque ele é silvestre, né? Exótico se fosse uma piton, uma cobra de outro país, né? Mas a gente usa também o termo exótico para um bicho que é diferente. Nossa, o cara tem um monte de bicho exótico, assim, né? Tem pessoas que a gente chama de exótica, né? Aquelas pessoas que tipo, a falecida Elke Maravilha era uma mulher exótica, velho, né? E ela, além de tudo, também era fora, não era do Brasil também, né? Porque ela era, sei lá de onde, né? Mas enfim, aí a gente tem uma quantidade de animais porque, sabe, Alex, por muito tempo eu trabalhei em TV, e graças a Deus continuo trabalhando, e a gente sempre teve alguns animais que a gente tinha que levar na TV para mostrar e tal. Então você vai conhecer um dos meus grandes artistas, assim, que trabalhou por mais de 15 anos direto comigo no programa da Eliana, que é o Caco. Quem cresceu vendo o programa da Eliana deve lembrar que, além do Chiquinho chato pra caramba me perturbando, tinha sempre uma cacatua branca do meu lado, que tá aí em casa já como 20 e tantos anos, né? E assim, eu tenho tesão por isso, então, assim, eu tenho paixão. Então, quando o Ibama liberou algumas espécies de cobra para você ter como pet, eu comprei tudo que eu podia, né? Lagartos também na época, que podia ter iguana, que podia ter lagarto teiu, eu tenho. Então, tem vários bichos aí legais que eu uso muito também em aulas de educação ambiental com a criançada, né, cara? Porque, assim, pode parecer um papo piegas, cara, mas você trabalhar com criança, na formação da criança, eu acho que a criança só vai se apaixonar e de uma certa forma, ter algum tipo de relação e querer proteger ou defender se ela tiver chance de conhecer o animal de uma forma positiva. Pelo vídeo, é uma coisa. Agora, você coloca uma criancinha, coloca uma iguana mansa e ela vai tocar, vai sentir a consistência das escamas de uma iguana, vai ver que aqueles espinhos das costas no espeto que são moles e tal. Pô, a pessoa vai ter uma outra visão. Perde aquele medo de querer ver, querer matar, querer se livrar do animal. Exato, cara. Quando vê uma jiboia mansa no colo, por mais que a gente fale, essa cobra é mansa porque ela nasceu em cativeiro, mas o cara vê que não é gosmento, que não é gelado, que não é tudo aquilo que pregam, o cara vai pensar duas vezes quando vê uma cobra no mato, ele vai entender que ele, o ser humano, é que tá errado naquela parada que é invasor, exato, porque a cobra, o mato é o lugar dela, né? Então a ideia de trabalhar com educação ambiental a minha vida inteira, que eu fiz através dos programas de TV e mesmo com as idas que eu vou até hoje nas escolas, assim, eu não acho demérito nenhum um técnico que tem mais de 40 anos de formado, de repente, continuar ensinando a criançada, porque a gente tem que investir nisso, que eu acho que são as pessoas que vão estar no futuro aí fazendo leis, legislando essa molecada daqui a 20 anos, e de repente se a gente puder contribuir de uma forma positiva na formação delas, relacionadas ao meio ambiente, a respeito por fauna, a respeito por flora, né? A respeito por meio ambiente, a gente está ajudando a formar um ser humano melhor, né? Exatamente. Então, com isso, eu acho que os animais têm papéis importantíssimos, né? Acho que até desenvolver sensibilidade para algumas pessoas, por exemplo, eu acho muito sadio, né? Eu não tenho filhos, né? Você ainda não tem, acredito que logo você vai começar a colocar um monte de filhos nesse mundo, mas, pô, cara, a criança que cresce com contato com o cachorrinho e aquela responsabilidade de cuidar, de limpar um cocôzinho, limpar o xixi e de dar carinho e receber carinho daquele animal, cara, com certeza vai ser um ser humano melhor, né, cara? Se ele teve chance de crescer junto com o animal. Eu acho isso tão importante, tão importante. E isso está cada vez ficando mais distante. Hoje a criançada só vive... A relação da criança é um teclado de computador, um videogame ou internet, do lado um saco de Cheetos, obesas, crianças todas obesas hoje, criança com 10 anos tendo problema cardíaco, né? Porque também as mães têm medo de ir pra rua, de ser sequestrado, de ser atropelado, de levar uma bala perdida. Então a juventude hoje está estranha.
Então, quando eu consigo, mesmo pegar essa juventude estranha e ir num colégio e levar os animais, a gente está conseguindo quebrar alguns paradigmas ali, né? E mostrar para a criança que existe muito mais do que um mundo virtual para elas, né? Que existe, na verdade, um mundo real e que ele é palpável. Você pode tocar nessa jiboia, você pode tocar nesse porquinho da Índia, você pode ver como o pelo da chinchila é macio, você pode ver como a arara tem um cheiro diferente, né? Então, é muito legal a gente poder utilizar os animais dessa forma como ferramentas de educação, né? Não, com certeza. Uma parte que eu tenho muita dúvida, essa parte silvestre exótico mesmo. O que pode ser criado como animal em casa? Onde procurar saber se é legalizado pelo IBAMA, se não é? Tem muita gente que acha que os exóticos, por não ser nacional, pode ter. Diferente infelizmente não é. Traz de fora e pode criar. Então vamos lá, ó. Por exemplo, animais exóticos são animais que não fazem parte da fauna brasileira. Então, por exemplo, a famosa corn snake, que é uma cobra que teoricamente é proibida no Brasil, mas que quase todo mundo tem em casa. É um bicho super popular. É um bicho de origem norte-americana. Então, às vezes o pessoal fala, como não é bicho brasileiro? Porque as pessoas acham que só existe problema se você tiver, por exemplo, com um papagaio sem documento, que aquilo pode caracterizar tráfico porque é fauna nacional. Mas não, cara. As autoridades ferram mais ainda você se for com uma cobra, porque além de ser uma cobra estrangeira, tem duas coisas. Primeiro, entrada ilegal no país, ou seja, contrabando internacional que eles caracterizam você, porque o bicho cruzou fronteiras para chegar aqui. E segundo, o risco desse animal participar como fauna invasora, né? A gente tem vários animais aqui. Soltar ela em qualquer lugar. Soltar ela, o clima e ambiente é muito parecido em alguns estados do Brasil. Uma corne pode se desenvolver muito rapidamente. Para quem não sabe, a corn snake ela faz 3 posturas por ano. Diferente das cobras sul-americanas, fazem geralmente só uma. E cada postura na faixa de 30 ovos, pequenininhos. Nasce aquelas cobrinhas que crescem super rápido. E no mato elas comem de tudo. Então, ou seja, se uma população de cornes chega na floresta aqui da Cantareira, elas vão competir com as espécies nativas e como elas têm uma velocidade de crescimento mais rápida e são muito mais ávidas para comer qualquer tipo de alimento, muitas das nossas cobras sul-americanas são exclusivistas de determinado tipo de presa. A corne é generalista, ela come artrópode, ela come anfíbio, ela come lagarto, ela come pássaro, ela come roedor, ou seja, o que aparecer na frente dela, ela come. Até existem casos de canibalismo, de uma corne maior comer uma baby. Então esses animais que têm esse potencial de adaptação gigante se tornam espécies dominantes e invasoras. A gente tem um caso muito comum no Brasil, que não foi da mão de robista que aconteceu, porque as pessoas falam que os robistas são os grandes problemas, mas os grandes problemas que nós temos de fauna invasora aqui, um dos maiores, rã touro, Litobates catesbianus, essa rã que normalmente é criada em ranário para consumo humano. Essa rã é norte-americana, cara. Ele é um bicho gigante. Então ela chegou nos ranários, por quê? Porque eu queria ganhar dinheiro com essa rã, então importar aí pode, né? Aí puderam importar esse animal, só que faziam os ranários porcos, as rãs quando pequenininhas fugiam, elas colonizaram parte do Brasil. Tem algumas regiões de Mata Atlântica que você vai à noite e só escuta ela cantando, porque ela é voraz demais, ela come todos os nossos anfíbios silvestres, todos. Então onde ela existe em população, você não acha mais nenhum perereca brasileira, sapinho e tal, porque o animal... Então, ela é grande, quase não tem predador. Ela come até um rato de 250 gramas. Nossa. Então ela chega a 1 quilo essa rã. Então assim, outro problema sério que as pessoas não têm noção, tilápia. Todo mundo vai no lago, só pesca tilápia, né? Só que tilápia é africano, velho. Essa porra foi introduzida aqui por causa de piscicultura, porque é um peixe que tem velocidade de crescimento, abate rápido, carne boa, papapá. Só que a tilápia é um bicho destruidor também, compete com os nossos peixes sul-americanos. Geralmente nos lagos onde tem tilápia, você praticamente não acha mais nenhum peixe nativo, nem lambari, nem o nosso carazinho, enfim, porque ela é uma competidora. Então, esse é o problema da fauna invasora. Então, o pessoal... aqui justifica esses exemplos de fauna invasora para proibir e não permitir que nenhuma espécie exótica entre, né? Então, só que os problemas que existem hoje não foram da mão de robista, né? Porque robista não importou rã. Foi problema de ganância do ser humano que importou esses animais a toneladas porque eles tinham visão de ganhar dinheiro com isso. Então, me desculpe, mas se tem algum culpado aí, são os órgãos que permitiram a entrada desses animais para abate no Brasil, né? Pô, então, assim, não é o problema do robista, mas eles se utilizam desses exemplos para proibir que uma corne entre, que uma piton entre legalmente, né? Então a gente hoje está limitado a pouquíssimas espécies de animais não convencionais como répteis que a gente pode ter. No Brasil, atualmente, nós temos 2 ou 3 criadores de serpente legais somente, e um deles, o maior, que é em Minas Gerais, vende somente 2 espécies. A jiboia boa constrictor
com todas as suas subespécies, a jiboia da Argentina, a jiboia do Cerrado, a jiboia amazônica, e as salamantas, são do gênero Epicrates, que são conhecidos como jiboias arco-íris, então, do gênero Epicrates. Então, são essas duas espécies que você hoje pode comprar no Brasil de forma legal. Qualquer outro tipo de cobra você não pode ter. E lagartos, até uns 4, 5 anos atrás, você poderia comprar iguanas, iguanas nascidas em cativeiro aqui no Brasil como pet, e lagartos teius, né? O teiu vermelho, o teiu comum, o teiu preto, que eram animais que você podia comprar. Mas aí, eu jurava que eu não ia falar de dedinho, nem quero falar nenhum órgão, não quero falar o nome do órgão, mas todo mundo já imagina quem seja. Começou a perturbar tanto os criadores, que a maioria dos criadores fecharam as portas. Então hoje nós não temos nem os lagartos legalmente para ter. Quem comprou naquela época, como eu, tem. E hoje você não tem mais como adquirir nenhuma espécie de lagarto de forma legal. E em quelônios, por exemplo, cara, o Brasil é um país, porra, eu nasci com minha bisavó com papagaio na cozinha tomando leite, pão com café. A gente tem esse hábito de ter animal silvestre em casa porque a gente tem uma fauna muito rica. Então, no caso de répteis, por exemplo, todo mundo ama tartaruga e jabuti. É difícil ver uma casa na época, quando era moleque, que não tinha um jabuti. E ainda tinha aquela lenda, né, que você como veterinário deve ficar doente, sentir até dor quando escuta isso, que o pessoal arrumava o jabuti para acabar com a asma das crianças, né? Ainda tem. Ainda tem isso, Ainda cara? tem. Às vezes o pessoal vai na clínica procurar, sabe onde tem um jabuti, quer colocar na caixa embaixo da cama, que é mais judiação ainda, o bicho tem que tomar sol, deixa embaixo da cama da pessoa para asma e para bronquite. Sem contar que acha que vai ser um bicho legal, que vai brincar, vai pegar bolinha, vai fazer tudo e não faz o que ele espera. E aí você dando, vai passando de um para o outro. Na clínica a gente fala, um jabuti de 50 anos teve 50 donos. Porque dificilmente você sabe a idade. Nunca sabe, sabe a idade? Então, ele veio da minha tia, que passou para minha avó, que pegou não sei quem, não sei, deve ser uns 40, 50, ninguém sabe a idade desses bichos. E esses bichos realmente não são tão... Quer dizer, o Marcão que está comigo, vocês vão conhecer um jabuti que nós temos aqui em casa, que eu tô com 55 anos, ele está comigo há 46 anos, eu ganhei, ele era molequinho, e ele já veio para mim adulto, ele estava há 60 anos numa família, então ele é um animal que tem 110 anos comprovadamente, e esse bicho já vive há tanto tempo que ele nos conhece, é interativo, sabe pedir comida, chega aqui na porta e dá umas batidora na porta para entrar e tal, quando tá frio, né? Então, assim, é um animal que é interativo, mas demorou 100 anos para chegar nesse nível, né? Nem todo mundo vai ter essa capacidade, assim. Então, assim, geralmente esses animais, você falou tudo. As pessoas querem um bicho interativo, né? Então, não dá para fugir. Quem tem esse tipo de bicho, não dá para fugir muito do eixo cão e gato, né? Até porque aves também são muito frágeis para contato físico, né? Geralmente são animais de contemplação, aves, aquários, né? São bichos para você contemplar, mas não é pra você pegar. Né? Você não vai pegar o peixinho no colo e falar, meu amor, e voltar pro aquário. E é manejo, porque eles não ficam doentes, né? Eles normalmente, eles escondem, por ser silvestre, eles escondem a doença o máximo possível de predador, e quando você vai ver, acabam morrendo. Chega na gaiola, o passarinho tá morto. Exato. A pessoa não sabe lidar e não tem esse contato, não consegue perceber. Às vezes a pessoa gosta muito do contato diário, percebe que ele parou de não estar comendo tanto que nem comia, começou com uma diarreia, mas é muito raro os casos. Normalmente chega o bicho já quase morto. Você falou uma verdade, que o silvestre não se mostra, né? Por exemplo, uma das referências que eu sempre falo para as pessoas, principalmente quando eu estou mexendo com aves, eu falo para as pessoas, você tem teu canarinho na gaiola, você tem teu periquito, você tem teu papagaio. Todo dia, cara, antes de olhar pra cara dele, olha pra bandeja da gaiola e vê como é que tá as fezes dele, como é que tá a bosta do bicho. Hoje tá diferente, o coco tá aguado, tá meio marrom, era verde. Aí você já começa a ver que alguma coisa tá errada. E quando é ave que permite manipulação, como no caso minhas cacatuas, papagaios, você colocando a mão, você sente o peito. Se tá começando a ficar seco, como chama, o peito seco, se tá preenchido de gordura, de musculatura, tá bonito e tal. Mas nem todo mundo tem esse jeito. Então, realmente, quando um silvestre chega toda arrepiada, uma ave toda arrepiada, gelada, com a cabeça embaixo da asa, que o cara leva na clínica, pô, você não é David Copperfield, você é veterinário, você não faz mágica, né, velho? Porque, então, o grande lance é a prevenção, e a prevenção está toda relacionada, como você falou, é o manejo, é uma boa dieta, a respeito de temperatura, por exemplo, ave tem pena, não sente tanto frio, mas a ave não pode ficar em corrente de ar. Se ela ficar num local onde bate corrente de ar, o bicho se ferra, acaba se gripando. A questão da dieta é muito importante. Por exemplo, papagaio, cacatua, cara, são bichos inteligentes pra caramba, são como cães. Até mais que cães em alguns momentos. E elas sabem o que é gostoso. É que nem criança. Se você oferecer pra criança todo dia chocolate, você acha que ela vai comer feijão com arroz? Não vai. Mas esse papagaio é um bicho esperto. Então você tá comendo, ele fala, tá bom? Tá bom? Você fala, tá bom, louro, toma. Quando você vê, o bicho tá viciado, né? Tipo,
Agora, uma loucura, velho. Por outro lado, olha como é que o mundo é louco. Eu estive na Alemanha algumas vezes, e na Alemanha eles criam muito pistacídeo, muita cacatua, muito lores, papapá. E eu fui num criador registrado de cacatuas, que vendia cacatuas para parte da Europa. À tarde, eu vi o cara empurrando um carrinho que ia fazer alimentação. Salsicha, velho. Uma bandeja de salsicha, dava salsicha para cada cacatua, para cada arara, para cada bicho. Eu falei, gente, se fizesse isso aqui no Brasil, vocês iam falar que era coisa de terceiro mundo, e gente que não sabe o que fazer e tal. E era salsicha mesmo, tipo humana, cara. Que era, segundo eles, era a fonte de proteína que dava. Os bichos reproduzindo, todos maravilhosos, lindos. E quem sou eu para discutir, né? Tudo mais comiam salsicha, velho, né? Então, assim, eu sempre optei por montar alimentação. Então, aqui eu tenho um custo baixo com as aves, mas eu compro uma variedade enorme de legumes, verduras e frutas, que isso é bem barato, né? Misturo com sementes. Não uso ração, muita gente me recrimina, você tem que usar a ração extrusada. Porque é aquela famosa que eu chamo os Google Boys e os Google Girls. Os caras são de uma geração dos 20 anos para cá, então para eles, você só pode usar rações extrusadas para papagaio. Aí eu falo para eles, cara, eu trabalhei em zoológico 40 anos na minha vida. Naquela época, velho, não existia no mercado ração extrusada para papagaio. Era na base do girassol, da fruta, do legume, da verdura, e todos reproduziam bem. Eu fui o primeiro cara que criou ararajuba no Brasil, o primeiro cara que criou arara azul no Brasil, em cativeiro, fui eu. E com essa alimentação composta, né? O que não pode é o que você falou, entupir o bicho de girassol. Não, o girassol é um complemento. Como uma dieta. Agora você imagina, o que eu sempre falo para as pessoas, gente, a gente tem que respeitar a fisiologia dos animais. Cara, todos os papagaios, cacatuas, lores, têm aquele bico torto. Foram anos de evolução e uma língua móvel exatamente para deixar o bicho apto a ser um grande quebrador de sementes. O cara é comedor de sementes. Aí você quer que o cara coma a vida inteira ração que ele morde e esfarela, sabe? O bicho perde a função do bico especializado, da língua que tem um movimento como um dedo para fazer o giro da semente dentro do bico para ser quebrado. Então eu acho que, por mais que você queira usar a ração, você tem que usar também um pouco de semente dura para que o bicho use sua... Senão tem crescimento anormal de bico. E vai tentando na clínica cortar. Não é? Então, assim, eu nunca tive... O Caco tem... A mais velha que eu tenho tem 24 anos, aí eu 25, eu tinha que ver no documento dele. Ele nunca teve que aparar bico de nada. Sem contar que a gente coloca sempre troncos de árvore e tal, para ele exercitar o bico, para quebrar. Então, o que é isso que a gente está falando? Que foi o que o Alex falou no início. Chama-se manejo. O animal tem que ter uma boa dieta, mas você tem que respeitar a fisiologia. Pô, aí, nego, tipo, por exemplo, o cara tem um papagaio no viveiro ou uma cacatua. Coloca um poleiro de madeira. Ele começa a roer todo dia o poleiro de madeira, o cara substitui aquilo por um cano de ferro. Né? Muitas vezes. Com raiva que ele tá cortando o poleiro. E aí eu não deixo o bicho usar o bico. Então o bico do bicho começa a ter crescimento. Eu já vi papagaio, você deve ter visto isso já também, você como veterinário experiente. Tem vezes que o bico do papagaio cresce tanto que chega a perfurar aqui. O papo. E o bicho não consegue ingerir alimento porque o bico está com crescimento. E as pessoas às vezes não percebem, né? Aí quando o papagaio cai duro lá, morto, seco, nossa, o lourinho morreu, ai que pena. Também acontece bastante, dá só aquela ração mole ou farelo e cresce o dente também do coelho muito, do porquinho da Índia e tem que cortar também. Porque esses bichinhos têm um crescimento contínuo, né? Porque o cara é roedor. Engraçado, né? Por que será que o nome do animal é roedor? Porque ele rói, cacete. Né? Então, se você coloca uma papinha para ele comer, ele não vai roer a papa. Então, o dente... Cara, eu já vi dente de hamster perfurando o nariz, assim, o dente inferior perfurando... Então, e duros são esses donos anormais que não conseguem ver que o animal está sofrendo. Foi né? de um dia pro outro, sempre. Sempre, né? Tava na gaiola, cheguei, tá com o dente no cérebro. Poxa. Não, cara, essa coisa de... Olha, o que eu falo pro Alê, eu sou biólogo, porque eu não tenho muita paciência com gente, né? Assim, e o Alê... Porque quando você vira veterinário, você, além de cuidar de bicho, você tem que ser meio psicólogo e psiquiatra dos donos, né? Né? Você tem que fazer... Você tem que ter todo... dos dois, do cachorro e das pessoas. E muitas vezes, se você corrigindo a pessoa, o bicho fica bom, né? Porque o problema é a pessoa. Muitas vezes. Então, você vê, né, cara, aqueles bichos com aqueles cachorros com aquela boca toda podre, mole, porque só dá papinha, só dá comida, só dá feijão com arroz, só dá macarrão, né? Então, tudo é manejo. Se você quer ter um animal diferente, tudo bem, mas procure pelo menos se informar. Hoje tem tanta informação na internet, dados a respeito de nutrição, de exigências nutricionais e principalmente quanto tempo esse bicho vive, né? Porque às vezes o pessoal enche o saco, né, cara? E aí, tipo, não sabe que o bicho vive... Uma cacatua mesmo, vocês vão conhecer a cacatua. Já a gente vai parar de falar e encher o saco de vocês e vão mostrar bicho, né? Uma cacatua que vocês vão conhecer como caco, para vocês terem uma ideia, a ave mais velha do mundo em cativeiro é uma cacatua igualzinha que vocês vão ver. Ela está com 117 anos
ela vive no Exotário de Frankfurt, que é um zoológico na Alemanha, e ela tá bem obrigada, você vê ela pulando de um lado para o outro, gritando e tal, papapá, né? A gente enterrou 3 gerações de donos, de tratadores no zoológico, e ela continua, né? E o Caco com certeza vai ficar para algum né, descendente meu aí, que eu não sei se eu vou deixar, né? Eu vou ter que arrumar alguém para arredar ele. Porque esses animais agora só vivem muito se forem muito bem tratados, né, cara? Uhum. Então, o que eu acho engraçado é que eu fico bravo, as pessoas vêm aqui, com 10 anos você me vê, vem aqui em casa e fala: nossa, Sérgio, você tem os mesmos bichos ainda? Eu falei: pois é, e ainda tem os mesmos amigos, cara. Né? Porque, pô, cara, ficar trocando, não é pra trocar, né, velho? Mas vamos conhecer um pouquinho de bichos diferentes? Vamos dar uma volta. Então vamos descer pra ver os bichos. Hoje recebemos na clínica um filhote de papagaio que supostamente comeu uma dessas tripas de mico, essas borrachinhas. Na hora da alimentação, o proprietário viu que ele acabou engolindo e isso já tem 4 dias. Então acaba sendo uma cirurgia de emergência para estar abrindo ele e retirando essa tripa de mico. Até pela consistência dessa borracha, a gente não consegue saber muito bem aonde ela está localizada. Aí chamamos o Dr. Luiz Salazar, que é especialista silvestre, para estar fazendo anestesia e está acompanhando a gente nesse caso. Agora o animal já está anestesiado, aprofundando a anestesia dele. Vamos começar a cirurgia abrindo o papo na região do pescoço, para que a região mais fácil de onde está localizada essa borrachinha. Agora começando a primeira incisão para estar acessando o papo na região do pescoço, do lado direito, né, do animal. Uma cirurgia bem delicada por ter os sacos aéreos, não pode romper nenhum, senão o animal acaba morrendo. Agora começando a divulsionar para acessar o papo. Visualizado e estamos agora abrindo o papo dele para começar a pesquisar dentro se a borrachinha está nessa parte de cima. A olho nu não foi observado nada, agora com a pinça a gente vai tentar ir um pouco mais fundo para ver se está localizado dentro do papo. Usando primeiro a pinça reta. Agora vou passar uma sonda para ver se a sonda passa, que com a pinça não consegui observar nada. Vamos ver se a sonda passa pro estômago. Que aí realmente vai estar livre o papo, a gente tem que começar a abrir o abdômen, que é bem mais complicado para tentar acessar o intestino e o estômago dele, para o ventrículo, para ver se está dentro da porção abdominal do intestino.
Agora fazendo a sutura no papo para poder começar a segunda cirurgia. Agora começar a abrir o abdômen dele, a asepsia do lugar, colocando ele em decúbito e começando a primeira incisão. Tomando muito cuidado para não pegar os sacos aéreos abdominais. Agora já exposto o estômago dele, né, o proventrículo. Aí vimos que realmente a borrachinha está lá dentro. E agora retirar ela. A surpresa foi grande, que é bem grande. Segundo a proprietária, era um pouco menor. E até fica um pouco abismado para ela, como ela conseguiu chegar até ali, pelo tamanho dela. Agora fechar o estômago, o abdômen e fazer ele voltar da anestesia. Agora fechando o abdômen. Agora no retorno, o animal voltou, já está bem cicatrizado e a cirurgia foi bem feita, foi um sucesso. E agora ajudar a dona a realmente cuidar dele para não acontecer mais esse tipo de acidente. Olá, eu sou a doutora Camila e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre os jabutis. Os jabutis são carinhas bem interessantes, são ótimas opções para um animal de estimação. Eles têm algumas características bastante delicadas e importantes para aquela vida um pouco mais corrida, para aquelas pessoas que querem ter um animal e não tem tanto tempo, tá aqui uma perfeita opção de animalzinho de estimação. Os jabutis, eles possuem hábitos bem característicos e particulares. Eles costumam ser mais tranquilos, fazem um ótimo convívio com outros animais e com humanos, mas eles precisam de uma atenção especial em relação ao manejo, à alimentação. Eles são mais sensíveis do que os cães e os gatos nesse sentido. O que a gente precisa para que a gente crie bem um jabuti? Eu preciso de um bom ambiente, normalmente nós indicamos terrários adequados para esses animais, o que pelo tamanho limita um pouco, enquanto filhotes é possível um terrário. Talvez um pouco mais para frente a gente precisa de um ambiente aberto. Ou então regiões e pisos normalmente de terra. Quanto mais próximo ao natural, seria melhor para a espécie. A alimentação desses bichinhos é bem diversificado. Normalmente a gente oferece frutas, muitas frutas, verduras, sempre verduras escuras. Muita gente oferece alface, o que não é recomendado porque favorece a diarreia desses bichinhos. Fonte de proteína também são importantes. Uma vez por semana, normalmente, a gente recomenda um pouquinho só de carne, né? Carne moída, podendo ser crua, não tem problema. Existem rações específicas para a espécie, né? Existem rações para os jabutis, mas eu gosto sempre de indicar aos nossos pacientes e aos tutores desses pacientes a alimentação mais diversificada, então mais rica, com frutas, verduras, folhagens, é bastante interessante para esses animaizinhos. Algumas doenças e alguns acidentes são bem comuns na rotina, né? Como doenças, as pneumonias, está muito associado ao tempo. Esses são animais de sangue frio, então em períodos mais frios eles não conseguem manter a temperatura, assim como nos períodos mais quentes. Então eu necessito de um bom manejo também em relação a isso. Pneumonia então é muito comum, como a gente conversou. Hipovitaminoses, deficiências nutricionais também são bem visíveis na nossa rotina clínica, na vida desses bichinhos.
E infelizmente a gente também tem alguns acidentes. E os acidentes são quedas, às vezes cai de uma altura, atropelamentos, é muito comum. Às vezes os proprietários não percebem e terminam atropelando esses animaizinhos. E ainda assim os ataques por ratos, geralmente os menores, né, os mais filhotinhos. Os ratinhos vão se alimentar, é normal. E aí eles entram para dentro do casco e os ratinhos começam a mexer, a cavar, né, na tentativa de tentar comer a parte mesmo desses animais. E aí algumas vezes os acidentes a gente não consegue reverter e acaba ocasionando o óbito desses animais. Então é importante que, embora a gente tenha que colocar uma vida muito mais próxima do que é o natural desses animais, que eu tenha um certo controle, para que eles também não sejam afetados e não sejam, de repente, comidos por esses ratinhos. A gente consegue facilmente diferenciar uma fêmea de um macho. A fêmea, essa é a Fernanda, ela é retinha, assim, ó, o plastrão que a gente chama é reto. Geralmente os machos, geralmente não, sempre os machos apresentam um côncavo aí nessa região de plastrão que a gente chama. Então é fácil diferenciar um machinho de uma fêmea. Esses animais, gente, eles não são liberados pelo IBAMA. Na verdade, eles são liberados pelo IBAMA. Existem criadores específicos para esses animais, mas eles precisam ter registros, tá? Então, a maioria, infelizmente, são provenientes do tráfico de animais. Então, se vocês têm o interesse de pegar um animalzinho, de criar um jabuti, procure sempre um criatório, um criador que seja autorizado para, então, ter um bichinho saudável e feliz do seu lado. É isso. Hoje o que eu trouxe para vocês foi um pouquinho da história dos jabutis. E em breve a gente volta com algumas informações a mais.